Então, como primeiro vídeo, primeiro não, né? Que o primeiro foi de saudações, né? Mas como primeiro vídeo, agora vai ser um vídeo mais prolongado, que é onde eu vou falar mais sobre o meu trabalho de tarô, né? Sobre como eu me iniciei, né? Tudo, a parte oraculista. Eu não vou falar da minha parte espiritual, não. Isso aí, a minha espiritualidade, eu vou estar falando em um outro vídeo, em um outro momento. Mas, vamos lá. É, Foi durante a pandemia. A pandemia eu estava. Na época eu estava casado, na época, e eu estava tendo uns problemas de saúde e tal, e eu sou bruxo também. E o que acontece? Eu acabei conhecendo a Mística Lamper, lá do Rio Grande do Sul. A gente criou uma amizade, né? Faz um tempo bom que eu não vejo ela, viu? Se ela estiver vendo esse vídeo, saiba que todo esse mérito que esse canal chegar, meu Instagram também, eu devo tudo isso a ela, porque foi ela que me iniciou no tarô, né? E a gente começou ter aquela conexão da hora, tudo, e ela resolveu me ensinar, né? Tanto que eu aprendi a fazer leituras foi com 2 semanas, 15 dias, na verdade, foram 15 dias, eu já estava começando a ler o tarô. Ela foi me guiando, só que acontece, não foi tipo assim, eu passava, tipo assim, ela ficava no meu pé direto, isso aqui não. Ela fazia e fez do jeito correto, que é o quê? Me deu o passo e foi, falou assim, pronto, tá aqui tudo pra você, agora só depende de você. E eu fui lá e me dediquei. Me dediquei durante 2 semanas, das 6 da manhã até a meia-noite, todo santo dia. Todo santo dia. Lendo para um, lendo para outro, praticando, estudando, ponto tudo em prática. Então o que acontece? Foi assim que eu me iniciei ao tarô, né? Ou seja, eu desde 2000, foi em 2021, foi em 2021 que eu comecei a ler o tarô, né? Dessa forma e fui até hoje, né? Isso tudo eu devo a Mística Lamper, né? A Amanda. Sou muito grato a ela. E o que acontece? Desculpa, eu tô meio gripado hoje. Então, assim, eu comecei. O primeiro baralho, tanto que ele não tá aqui. Mas o baralho que eu comecei foi o baralho tradicional, o poker, né? Que a pessoa joga poker e tal, né? Então eu comecei lendo aquele e eu tenho guardado ele até hoje. É que eu não estou na minha casa, mas quando eu tiver, eu vou estar mostrando para vocês todos os meus oráculos, né? Eu ainda não sei se eu cheguei a trazer. Não, não cheguei a trazer as minhas runas, não. Mas eu leio também runas de Odin, né? Várias outras runas também. E o que aconteceu? É, eu comecei a ter aquele interesse e tal, e aí ela foi me explicando, desmentificando várias e várias coisas que o povo fala do tarô, isso, aquilo, e ela simplesmente só me deu os principais passos para eu poder progredir. Então, dali para frente, eu fui fazendo, né? Até hoje. E então, fui fazendo a leitura com o baralho o tradicional, né? Que é o de poker. É, Fui lendo, fui lendo, fui lendo. E tipo assim, eu não tinha nada de dinheiro não, viu? Eu não tinha nada de dinheiro não para investir no tarô, tá entendendo? Para eu poder comprar as coisas, eu não tinha nada não. Eu tava liso, liso, liso mesmo. E o que acontece? Eu comecei com esse baralho, ou seja, tudo começou com R$ 13,27, que foi para eu comprar o baralho para poder começar a fazer a leitura, né? Então, assim,
eu fui me dedicando, aí foi passando os meses, e eu fui. Falei, cara, eu vou começar a partir para outras áreas, outros oráculos, conhecer mais. Eu comecei a ter aquela paixão por conhecer novos oráculos e tal, né? E então eu acabei comprando o de Marcela, tarô tradicional de Marcela. Ele não está aqui também. Então, assim, eu comprei ele, e aí eu conversando com a Miss Calampa, eu fui perguntei para ela, eu falei, eu tive uma visão, tá entendendo? Porque eu tenho as minhas técnicas também, tá? Além de estudo, eu tenho as minhas técnicas para poder me aprimorar na leitura, para poder como é que se fala? Eu evoluir mais com o trabalho, tá entendendo? E conforme eu evoluo minha espiritualidade, ela me ajuda também na leitura, né? Fazer a interpretação. E então eu fui perguntei para ela, eu falei, ó, qual é o baralho mais difícil que tem para ler aí dos tarô? Ela falou, o mais difícil é o egípcio. Eu falei, como é que é? Porque eu tive uma visão de um e eu vi um que era marrom, isso aqui. Ela foi, falou, vixe, esse daí deve ser o egípcio. Aí o egípcio, ela foi, falou, eu vou lhe mostrar aqui. Ela pegou e me mostrou. No dia que ela me mostrou, aí eu vi o modelo, aí eu vi. Falei, vixe, bateu. É esse aqui mesmo. Eu falei, então tenta ele. Aí o que acontece? Falei, vou fazer o seguinte, como ele é o mais difícil, e eu tava só lendo os arcanos menores do baralho poker, né? E então falei, deixa eu me aprimorar no de Marcela. Aí quando eu me aprimorar no de Marcela, aí eu vou para ele. Eu falei, não, você que sabe, você que vai criar aí o seu modo de ler e o oráculo que você vai ficar usando. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu comprei o baralho cigano, comprei, que não é tarô, ele é o baralho cigano, tá entendendo? Ele já faz parte fora do tarô, tá entendendo? Ele não é um oráculo de tarô, ele é um oráculo cigano. Ou seja, ele é feito, a forma de interpretação dele já não é tão igual que nem o tarô tradicional, né? Ele já, se eu não me engano, é de 33 cartas, se eu não me engano. Ele, ele tem uma forma de interpretar que ela é mais curta do que o tarô, realmente, né? Então, já o tarô ele tem mais profundidade nas leituras. O tarô ele aborda vários tipos de temas, né? E então isso daí faz uma total diferença, né? Então, assim, mas o propósito é o mesmo, de ajudar a pessoa, tá entendendo? De ajudar as pessoas a orientar naquilo. É, então, eu, eu parti para esses oráculos. Aí eu fui lendo tal, e minha ex-mulher era missionária da igreja Deus é Amor. E eu, bruxo. E então ela gostava, ela achava bonito. E aí eu fui e ensinei ela, ó, pra você ter ideia, como o tarô, tá entendendo? Baralho, essas coisas assim, é para todos, né? Não é menos os oráculos religiosos. Como o Buzo ali você tem que ser do candomblé, você tem que ter o preparo e receber, ter os 7 anos, ter aquela força espiritual para poder você ler os búzios, né? Que nem no Ifá tem, na religião Ifá já tem um outro oráculo, tá entendendo? E assim por diante, tá entendendo? Então, assim, tem essas diferenças, sabe? Então, quando é oráculos não religiosos, ou oráculos não religiosos e oráculos que fazem parte de uma certa cultura, que é feita por uma tal cultura, ele pode ser lido sim por pessoas que não fazem parte daquela cultura, mas que gostam, que sentem uma conexão. Porque o principal para você ler o tarô não é
você ter uma entidade, não é você ter como é que se diz, fazer parte de uma religião, não é você fazer um pacto com o capeta, não é nada disso. O principal de tudo é você ter uma conexão com aquilo. Você sentir aquela conexão, sentir que aquilo ali faz parte de você. Se aquilo ali faz parte de você, já era, pô. Você pode ler, tá entendendo? Você tem uma facilidade maior, porque você tem aquela vontade, você tem aquela conexão, entendeu? Então, foi aí que eu acabei ensinando ela e ela aprendeu a ler certinho. Ela sendo missionária da Deus é Amor, ela conseguiu fazer a leitura. Eu mesmo que ensinava ela. Tá entendendo? E lia muito bem, acertou várias e várias coisas, né? E então, eu fui é, aprendendo, tendo aquela curiosidade, aquela sede de conhecimento para poder estudar, para poder é, aprender. Porque, assim, ao contrário de muitos por aí que tiveram que pagar o curso, compraram livros, isso e aquilo e tal, eu não comecei assim. Ela me guiou, tá entendendo? E eu fiz o restante. Quando eu tinha uma dúvida assim e tal, ela pegava e falava, isso aí o tarô faz, isso aí não faz, isso aquilo. Aí só depois que eu comecei a fazer um dinheiro melhor com o tarô que eu comecei a comprar livros, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns que eu trouxe que é para eu fazer a leitura, né? De saber algumas coisas novas. Aqui é o que eu breve eu vou começar a fazer os atendimentos também com a quiromancia. Tá aqui, ó. Vocês veem que é a leitura de mãos, né? Vou falar sobre esse livro também para vocês. Aqui é alguns livros que esse aqui é o livro de runas que eu estava dando uma estudada sobre ele. Tá aqui, muito bom por sinal, viu? Depois eu vou estar falando sobre ele. Outros livros também que eu vou estar comprando. Mas eu tenho mais livros de estudo ainda. Né? E tem. Esse aqui é o de Ney Naif. Acho que fala assim, Ney Naif é o nome dele. Esse aqui é o volume 3. Daqui, ó. E quando eu tenho um tempinho, eu vou lá, vejo, eu tô com a cabeça legal, eu vou lá e começo a estudar sobre o tarô, porque o tarô, na verdade, ele é uma fonte de conhecimento sem fim. Ele pode ser usado para diversas e diversas coisas, como por exemplo saúde, dinheiro, amor. Pode ser usado como, digamos assim, é, de desvendar mistérios. Você pode fazer. Eu digo isso que eu já fiz. Eu já fiz. Se você não conhece o meu trabalho, ou quiser conhecer mais, é só seguir lá no Instagram, que lá tá todo o meu trabalho. Logan Tarot Egípcio. Então, o que acontece? Lá tem tudo que eu posto lá, que é para vocês poderem. Eu posto de tudo lá, que é para vocês terem uma noção do que tanto o tarô ele pode proporcionar na vida do ser humano. Vou fazer de várias abordagens, vou fazer de guerras, vou fazer postagens aqui de guerras, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. Vou estar fazendo previsões bacanas aqui, né? E então, assim, voltando um pouco, né? Eu acabei me aprofundando, né? Aí eu fui, depois que eles eu li desses que eu falei, né? O tarô egípcio, Marcela, aí eu aprendi o baralho cigano. O baralho cigano eu só precisei só de dar uma lida no manualzinho dele, que era só para eu entender. Porque como eu já tinha a noção do tarô, já estava bom no tarô, eu simplesmente só precisava de entender melhor o baralho cigano, né? Então eu vi que dava para eu trabalhar, para eu ler, aí só que eu leio da minha maneira, né? Então fui lá e comecei a ler eles, né? Fiquei bom na prática. E o que acontece? Depois disso, comprei o tarô dos horrores, que é uma forma meio que grotesca, sabe? Meio assim, horripilante, né? De falar, as imagens é um pouco pesada, tá entendendo? Tipo gótica, sabe? Um estilo dark, né?
E em breve eu vou estar comprando vários e vários outros oráculos, né? Agora, o único oráculo assim, que eu vi um pouco mais de dificuldade, porém é porque também não deu muito para eu praticar tanto, mas eu ainda tentei, é a bola de cristal. A bola de cristal eu achei mais difícil. Porque assim, na verdade eu não tive guia nenhum, tá entendendo? Não tive alguém assim para me dar uma dica, coisa desse tipo, não. Eu apenas peço para o meu Exu, que é o meu Exu, é o Exu Lúcifer. E ele, eu só peço para ele assim me dar aquela sabedoria para poder entender. Então assim, para eu tirar assim, sabe, me concentrar legal ali, tudo para ali, eu tô tendo uma dificuldade assim maior, mas é porque também eu não estou praticando tanto, igual eu me dediquei ao tarô, né? Então, foi aí que a minha jornada ela foi se espalhando, né? Eu já atendi gente de todos os lugares aqui do Brasil, já atendi gente do exterior, já atendi gente da Itália, já atendi gente da França, da Bélgica, Irlanda, Espanha, já atendi gente. é, Acho que eu só não atendi nos Estados Unidos, mas tem vários países aí ainda também que eu quero atender, né? Eu quero conhecer um pouquinho de tudo aí, né? Mas aqui no Brasil eu já acho que eu já atendi vários estados, né? Então, assim, o tarô, ele consegue fazer, ele é um oráculo adivinatório, né? Ele consegue fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, descoberta de sexo do bebê, que eu acabei descobrindo, tá entendendo? De mais de 100 bebês que eu já fiz, né? Eu trabalho já faz 5 anos com tarô, então eu aprendi a ler sobre o sexo do bebê. É, eu já achei, para vocês terem ideia, eu até postei no meu Instagram e depois vou postar aqui como foi direitinho. Eu já descobri paradeiro de jumento, pra você ter ideia. Jumento assim que sumiu, sumiu. Ninguém sabe onde estava. Eu fui lá, peguei, ó, é assim, assim, assim. E a pessoa foi lá, realmente você acha o meu jumentinho. Achei chave, achei, deixa eu ver aqui. É... Homem, é muita coisa, pô, é muita, muita, muita mesmo. Eu já tenho mais de 5 mil atendimentos através do tarô, né? Usando somente o Instagram. Eu estou começando agora a usar o YouTube, né? Que eu vi que era melhor para apresentar o meu trabalho, né? Então, assim, eu fui evoluindo, né? Com o tarô e fui desenvolvendo, né, para outros oráculos, né, estudando, adquirindo conhecimento, que nem a quiromancia, a leitura de mão, né, que é aonde eu vou me dedicar também para poder fazer leituras de mão, né. Eu acho bonito essa leitura de mãos, né. Também estudo astrologia, trabalho com astrologia. Eu ainda estou evoluindo na área da astrologia, porque a astrologia ele requer também uma dedicação a mais, né? Você tem que pôr de prática, tudo. Então, eu não posso pegar, misturar outro, porque senão eu acabo não aprendendo nenhum, né? Mas é assim que a gente vai evoluindo, né? E eu aqui, eu em breve vou estar comprando outros oráculos também. E todos esses novos oráculos eu vou estar apresentando para vocês, né? Para vocês poderem conhecer mais o meu trabalho, entendeu? Eu só não estou atendendo por enquanto presencialmente porque o meu local ainda não está pronto. Ele está perto de terminar, mas falta pouco ainda. Aí eu estou precisando de uma verbazinha ainda para poder terminar para eu poder atender o pessoal presencialmente, né? Então, aqui em Natal, mas eu estou atendendo online, né? Eu, então, assim, foi assim que eu comecei na minha jornada do tarô, né? Comecei e se você pretende aprender, só digo uma coisa, tá? É, é um caminho sem volta, viu? Você se apaixona e quer aprender mais e mais e mais, de tão fantástico que é você ser um oraculista,
Você poder ler o tarô e você saber que você pode ajudar uma pessoa, tá entendendo? Que não tinha condições de resolver tal situação, pessoas que estavam para tentar o suicídio, e você com o tarô conseguiu salvar aquela vida, tá entendendo? Eu digo isso porque eu já fiz. É, mostrar para aquelas pessoas que estão no fundo do poço. Sabe o que é fundo do poço mesmo? E tal. A pessoa fala, eu vou morrer, isso e aquilo. Eu chegar assim com o tarô e mostrar a luz do fim do túnel para aquela pessoa. É isso daí. Isso é ser um tarólogo, tá entendendo? Então, a vida de nós oraculistas, tarólogos, não é nada fácil. Mas somos também recompensados, né? Por a gente ajudar essas pessoas, né? Então, é, esse vídeo ele é dedicado a falar como eu me iniciei, tá bom? Eu vou lançar também um outro vídeo falando um pouco sobre mitos e verdades do tarô, tá bom? E eu espero que vocês gostem.